Seu pai está aí, Thaís? Ah, ele vem de noite, então tá bom, tá joia. Agora sim, gente, eu quero falar sobre a palavra de Deus. A Bíblia ela não traz conto de fadas nas suas histórias. A Bíblia ela não fala de personagens fictícios, de histórias fictícias. A Bíblia traz histórias de gente de carne e osso, de gente que comete erros e acertos, de gente que tem incoerências e virtudes, como eu e você. Nenhuma das histórias da Bíblia, elas são maquiadas. Ou seja, existem personagens bíblicos que têm verdadeiras fraturas expostas no seu caráter, de falhas monstruosas cometidas, e essas falhas, elas não são maquiadas, elas não são empurradas debaixo do tapete. Elas são contadas como elas são, nuas e cruas. Por isso que a história de José do Egito, que é uma dessas histórias, é uma das mais conhecidas da Bíblia, por crianças, por adolescentes, por jovens, por adultos, por pessoas que não são do meio evangélico, por conta de uma novela que foi exibida na Rede Record em 2018. Essa história emociona, essa história mexe com a gente. E por que ela mexe com a gente? Por que uma história que acontece há mais de 3.600 anos mexe com a gente? Porque a gente se reconhece na história. Porque nós nos vemos na história. Nós nos vemos nos nossos anseios humanos por perdão, por restauração, por justiça, por graça. Nós nos vemos nesta história nas falhas cometidas. E essa história, ela nos confronta, ao mesmo tempo que essa história nos inspira. Volte a sonhar. É o tema da nossa nova série do mês de agosto, baseado na história de José do Egito, em 8 episódios. E você talvez não esteja muito animado para uma série de mensagens num personagem que a gente conhece toda a história. E o segredo de fazer uma série numa história tão conhecida é prestar atenção nos detalhes que a gente, desapercebidos, a gente não reflete. E é por isso que eu convido você a emprestar a sua atenção neste mês. E hoje, na abertura da série, por ser o Dia dos Pais, eu não vou falar de José diretamente, mas eu quero falar do pai de José. Quero convidar você a abrir a sua Bíblia, Gênesis capítulo 37. Nós vamos ler do verso 1 até o verso 4. O tema da nossa palavra é um pai chamado Jacó. Gênesis 37, de 1 a 4. Primeiro livro da Bíblia, está fácil de achar. E esse texto diz assim: Jacó habitou na terra de Canaã, onde o seu pai tinha vivido como estrangeiro. E este é o registro dos descendentes de Jacó. Quando José tinha 17 anos, pastoreava os rebanhos com seus irmãos, os filhos de Bila e os filhos de Zilpa, mulheres do seu pai, e contava ao pai a má fama deles. Israel amava José mais do que qualquer outro filho, porque lhe havia nascido na sua velhice. Por isso fez para ele uma túnica toda ornamentada. E quando seus irmãos viram que o pai o amava mais do que a qualquer outro filho, odiaram-no e não conseguiam falar com ele amigavelmente. Um pai chamado Jacó. Vamos orar mais uma vez? Deus querido, nós pedimos em nome de Jesus, na abertura dessa série, no Dia dos Pais, quando vamos olhar para a vida de Jacó, que o Senhor nos ajude a nos enxergar também, Senhor, em virtudes, em equívocos, e quando enxergarmos os equívocos em nós, que o Senhor nos dê graça, Senhor, para lutar contra eles, para modificá-los, para superá-los e vencê-los na força do nome de Jesus. Fale com a gente, Pai. Obrigado por reencontrar a igreja num dia tão especial, com um templo lotado. E pedimos que bondosamente Teu Espírito use a Tua palavra para nos encorajar, confrontar e inspirar nesta manhã. Bondosamente pedimos isto
No nome de Jesus. Amém. Mantenha a sua Bíblia aberta nesse texto. Família de José era uma típica família problemática do século 21. Família de José do Egito é uma família que a gente encontra em qualquer esquina do nosso país, uma família cheia de conflitos. Talvez a família de José tenha conflitos muito mais agravados do que os conflitos que a gente tem hoje. Mas é inegável que os conflitos que nós vemos da família de José, nós encontramos muitas vezes hoje, nas famílias do século 21. O José, ele é filho de Jacó. Seu pai Jacó, ele teve 4 esposas, teve 12 filhos homens, e teve uma única filha mulher, a Diná. Jacó foi um pai que não conhecia bem o coração dos seus filhos. O Jacó foi um pai que teve um caráter duvidoso na sua juventude e no início da sua vida adulta. E o José, ele cresceu debaixo dessa circunstância. Ele não teve muito contato com os seus avós, provavelmente não conheceu a sua vovó Rebeca, o seu vovô Isaac não conheceu. Não teve contato nenhum com o seu único tio paterno, irmão de Jacó, o Esaú, porque Jacó e Esaú tinham uma relação de ressentimento de mais de 20 anos. José cresceu nessa família, uma família complicada. 4 esposas, filhos de mães diferentes, e eles se relacionam todos juntos. Os 10 irmãos de José, por parte do seu pai, o odeiam. Não gostam dele porque ele é um filho querido, predileto, favorito do seu pai Jacó. A única irmã de José, a Diná, Gênesis 34, diz que ela é vítima de um abuso sexual, ela é violentada. Os 2 irmãos de José, o Simeão e Levi, eles resolvem vingar a Diná e eles matam o abusador, o pai do abusador e todos os homens da família. E sequestram as suas mulheres, porque Simeão é um homem violento, e José precisa conviver com essa sombra na sua família. Ele tem um irmão mais velho, o Rúben, irmão mais velho por parte de pai. E o Rúben é um sujeito insensato, inconsequente e irresponsável. O Rúben vai dormir e ter relações sexuais com Bila, a mãe dos seus meio-irmãos. E ele vai fazer isso para afrontar o seu pai Jacó. O José tem um outro irmão complicado chamado Judá, que num determinado tempo da sua vida resolve sair da tribo dos hebreus e vai morar entre os cananeus, um povo violento e idólatra. E para completar o histórico familiar de José, ele é órfão. Ele perde a sua mãe quando ele é pequeno. E ele perde a sua mãe do jeito mais cruel. Ele perde a sua mãe no parto do seu irmão mais novo, o Benjamim. É nessa família que o José do Egito nasce e cresce. Pare e pense. Se você pudesse escolher uma família para nascer, você escolheria uma família com esse histórico? Eu imagino que não. Quando a gente olha para uma família, por mais que o papel masculino seja reduzido, a ciência, a psicologia afirmam para nós que o papel do homem, o papel do pai é extremamente importante na construção de uma família funcional e emocionalmente saudável. O Jacó é o pai de José. O Jacó é um homem que tem virtudes boas. Ele é um cara trabalhador. Ele é um cara que ele vive em função de não deixar nada faltar. Ele é um pai provedor. Ele é um homem que quer ganhar dinheiro. Ele é um homem que quer ganhar riquezas. Isso é bom. Mas é ruim quando o Jacó faz disso um fim em si mesmo. Quando ele pensa que a única necessidade dos seus filhos é ganhar dinheiro. Quando ele pensa que a única necessidade dos seus filhos é ter uma casa, ter bens, ter um rebanho, ter algo que vai gerar renda para eles. Jacó é um cara legal, mas como eu e você, ele é um ser humano.
e ele cometeu alguns erros graves, erros que comprometeram a sua paternidade, erros que na história de José vão deixar algumas marcas. E eu quero compartilhar esses erros, e eu gostaria que você ficasse com o coração bem leve e bem aberto para observar. O primeiro erro que o Jacó cometeu é esse aqui: favoritismo e predileção no tratamento familiar. Ora, Jacó gostava mais de José do que de qualquer outro filho, porque ele havia nascido em sua velhice. Por isso mandou fazer para ele uma túnica longa. Numa outra tradução, uma túnica ornamentada. Numa outra tradução, uma túnica colorida. Sabe, gente, predileção de filhos. O Jacó falhou como pai, porque visivelmente ele deixou claro para todos os filhos que ele amava mais José do que todos os outros. O texto fala que José é filho da sua velhice. Talvez ele não tenha amado o Benjamim, o caçula, porque o Benjamim nasce e a mãe, a Raquel, a sua esposa amada, morre. E ele concentra o seu amor todo, a sua predileção, o seu favoritismo num único filho. Mas ele tem mais 12 filhos. Ele tem mais 11 filhos homens. Ele tem uma única filha mulher. Mas o Jacó não disfarça. Alguns de nós disfarçamos que nós temos uma predileção, uma afinidade por um dos filhos que nós temos. Mas ele, Jacó, não faz isso. E ele resolve materializar o seu favoritismo, a sua predileção, dando de presente uma túnica ornamentada. Os estudiosos dizem que esse tipo de túnica, que a gente vê um registro igualzinho com o mesmo termo no hebraico, em 2 Samuel capítulo 13, é uma túnica que só gente da alta sociedade, que tem um grau de realeza, usava. É uma família de lavradores e de gente que toma conta de rebanho. E o José ganha de presente uma túnica ornamentada, colorida. Quando os filhos olham, os outros irmãos olham para isso, eles olham e eles entendem. Nosso pai ama muito mais o José do que a nós. Preste atenção, porque onde há predileção, vai haver rejeição. Este presente, ele só tornou claro, visível, que um pai tem preferência por um filho e vai fazer tudo por esse filho. O Jacó não mediu consequências quando ele deu esse presente. Eu imagino que o Jacó não mede consequências quando no dia do aniversário de José, ele faz uma postagem no seu Instagram pessoal e diz que ele o ama, que ele é um filho exemplar, mas que no aniversário dos outros filhos, no grupo de família, ele nem lembra. Ele não mede consequências. Quando encontra José e dá bom dia, pergunta sobre se ele dormiu bem à noite, e não faz isso com os filhos de Bila, de Zilpa, ele não mede as consequências, no que isso está produzindo no coração dos seus filhos, porque onde há predileção, haverá rejeição, e esses meninos vão crescer com raiva, com ressentimento, vão crescer se sentindo rejeitados, porque um pai faz uma opção absolutamente declarada de eleger um filho como seu favorito. Tudo bem, você vai pensar assim, o José é um cara diferente, o José é um cara, gente boa. Mas ele é pai dos outros 12 filhos. Talvez poderiam ter sido filhos melhores, menos problemáticos, se essa divisão de amor pudesse ter sido feita de maneira mais equilibrada. Pais, nós não podemos falhar aqui. Nós não podemos. Na cultura do Antigo Testamento, uma mulher era rejeitada. A Diná teria poucas chances de ser a filha predileta. Mas hoje, na nossa cultura, quando nós temos uma filha menina, às vezes nós favorecemos mais, nós paparicamos mais.
Ou às vezes o contrário, quando temos um filho menino em que a gente pode assistir filme estranho, como o William assiste, quando a gente pode jogar bola, quando a gente pode brincar de lutinha, como o menino falou, eu adoro quando meu pai me joga de ponta cabeça, é fácil estabelecer esses vínculos. Mas nós não podemos cometer o equívoco de deixar claro que a gente tem afinidade mais com um e menos com o outro. A gente precisa tomar cuidado quando nós vamos na reunião, na escola de um dos nossos filhos e não vamos na dos outros. A gente precisa tomar muito cuidado, porque quando a gente sai com um filho em particular, a gente precisa sair com o outro. A gente tem que se virar nos 30 para dar atenção igual para eles. Porque onde houver predileção, favoritismo, alguém vai se sentir rejeitado. E quando houver rejeição dentro de casa, a gente vai ter sempre conflitos. O versículo 4 que nós vemos diz que os irmãos de José não podem tratá-lo mais amigavelmente. Por quê? Porque José é o favorito do seu pai. Tome cuidado com predileção de filhos e filhas, queridos irmãos. Segundo erro é o analfabetismo emocional. Quando seus irmãos viram que o pai gostava mais dele do que qualquer outro filho, odiaram-no e não conseguiam falar com ele amigavelmente. Você sabe que o irmão Mateus, além da Tobias, ele tem alguns amigos teólogos muito engraçadinhos que falam que o Jacó era analfabeto. Vocês já ouviram, né? Porque ele amava Raquel e não Lia. Então o Jacó era analfabeto. Não, não é verdade. O Jacó sabia ler e escrever. Mas eu penso que o Jacó era um analfabeto emocional. O analfabeto emocional é uma pessoa que não sabe entender, compreender e discernir as próprias emoções. E não sabe entender, compreender e discernir a emoção dos outros. O analfabetismo emocional nos torna pessoas ignorantes para lidar com as nossas próprias emoções e para lidar com as emoções dos outros. Isso é tão importante, porque quando eu sou um analfabeto emocional, eu vou ter problema de relacionamento com as pessoas. Eu vou ter problema de relacionamento falando da nossa família dentro de casa. A minha comunicação, ela será afetada, porque eu não sei ler pessoas, eu não sei discernir pessoas. O Jacó era analfabeto emocional, era um cara ruim demais de entender seus filhos. O bicho está pegando na casa dele, os seus filhos não conseguem se dirigir a José amigavelmente, e ele não consegue discernir e enxergar isso. Ele continua tratando o José com favoritismo. Ele não consegue ler que isso está prejudicando o José, porque ele não lê pessoas. Porque ele não consegue ter discernimento do sentimento com as pessoas. Ele vê a situação pegando fogo na casa dele, mas ele não discerne. Ele não consegue traduzir. E por isso ele é um homem omisso. Omisso. Gênesis 34, a sua única filha, ela é abusada sexualmente. E o cara, depois que abusa, ele se apaixona. Abre parênteses. Isso não justifica o que ele fez. Mas ele se apaixonou e quis casar. Não está certo, está errado. O que o amor fez com Diná é inaceitável. Nada justifica. Feche parênteses. Aí, o rapaz que abusa, se apaixona, manda o pai acertar o casamento, que era a tradição do Antigo Testamento. O pai vai lá falar com Jacó e fala que, olha, meu filho abusou da sua filha, mas ele quer casar. E aí os filhos vêm e o Jacó, ele é analfabeto emocional, ele não sabe ler a intenção do Simeão e Levi, irmãos de Diná, de pai e de mãe, que estão montando uma estratégia para matar aquelas pessoas. Ele não consegue enxergar a vingança, o ódio no olho dos seus filhos, porque ele não conhece seus filhos. Ele não sabe ler sentimentos. Que coisa triste é quando a gente sabe ler somente palavras, mas não sabe ler o mundo,
não sabe ler as pessoas. Quando nós somos analfabetos emocionais, nós não temos empatia. E essa frase deveria fazer a gente pensar. Leia mais livros, mas também busque ler o seu próximo para entender o contexto de cada vírgula, de cada parágrafo, de cada capítulo da história que ele vive. A gente precisa aprender a ler pessoas. O Jacó não lê os olhares do seu filho, não sabe ler. O Jacó não lê o silêncio dos seus filhos, ele não sabe ler. O Jacó, ele não lê o silêncio da Lia, sua esposa, que ele rejeitou, porque ele amava Raquel e desprezou Lia. É Deus que vai justificar a Lia, que vai amparar a Lia, sabe por quê? Porque Jacó é analfabeto emocional. Irmãos, nós precisamos acordar, porque precisamos conhecer o coração dos nossos filhos. Eu lembro quando a minha filha Júlia, ela entrou na adolescência. Com 14 anos eu tive uma discussão com a Júlia. No quarto dela eu fui advertir e a gente discutiu. E no auge da discussão a Júlia olhou para mim e disse assim: pai, você não me conhece. Você não sabe quem eu sou. Aquilo foi uma faca rasgando meu coração, assim, ó. Eu parei a discussão na hora, eu saí do quarto e eu vim trabalhar e eu chorei. Mas quando eu voltei à noite, eu fui bater na porta dela, ela me permitiu entrar e eu disse assim: vamos começar do zero? Muito prazer, meu nome é Nino. Como é que você chama? Eu quero saber as séries que você gosta, eu quero saber a playlist que você gosta. Eu quero saber tudo sobre você, porque eu amo você. Aquilo foi a coisa mais importante que aconteceu na minha relação com a minha filha. Porque eu conheci a filha de todas as pessoas da igreja, e a minha filha disse que eu não a conhecia. E talvez ela estivesse muito certa. A gente precisa conhecer o coração dos nossos filhos. Saber o que faz os nossos filhos sangrar. Hoje eu vi um testemunho na classe de batismo de uma garotinha que falou do bullying que ela sofreu. Que bom que seus pais souberam disso. Mas há pais que não sabem o bullying que o filho sofre porque não conversa com o seu filho. Porque não conhece o olhar do seu filho, porque não interpreta o silêncio do seu filho, não sabe ler a vida do seu filho. Nós não podemos ser analfabetos emocionais, queridos. Não podemos. Terceira falha que o Jacó cometeu como pai é um comportamento egoísta e insensível. Se eu pudesse, eu leria o capítulo 34 inteiro, mas eu peço para você ler em casa. Verso 30 e 31 apenas. Então Jacó disse a Simeão e a Levi: vocês me puseram em grandes apuros, atraindo sobre mim o ódio dos cananeus e dos ferezeus, habitantes desta terra. Somos poucos, e se eles juntarem suas forças e nos atacarem, eu e a minha família seremos destruídos. Mas os filhos de Jacó responderam: está certo ele tratar a nossa irmã como uma prostituta? Ah, irmãos, como esse texto é pesado. Jacó foi um pai que muitas vezes se mostrou egoísta e insensível. Isso se clarifica nesse episódio de Gênesis 34. Episódio em que esse pai, o Jacó, ele recebe a notícia que a sua filha foi abusada pelo pai do abusador. E ele está lá e ele quer fazer um acerto para que haja um casamento. E o texto diz no versículo 5 que o Jacó, ele não falou nada. Ele não fez nada. Ele ficou esperando os filhos deles voltarem para agir. É um pai que ele não tem acolhimento. É um pai que ele não se mostrou preocupado com a sua filha, como ela está. Ele simplesmente ficou quieto. Ele simplesmente ficou esperando os seus filhos chegarem para saber o que eles iam fazer. Que pai omisso, covarde. Não é um pai que tem iniciativa do que vai fazer. Aí os filhos chegam. E na narrativa de Gênesis 34 está muito claro. Quem conversa com o pai do abusador são os filhos de Jacó. Que ficam indignados porque a irmã de Diná foi abusada sexualmente. O Jacó não fala nada. Simeão e Levi já começam a pensar num plano de vingança.
manda aquela turma se circuncidar. Eles usam a circuncisão, um valor sagrado do povo hebreu, para cometer uma atrocidade de uma vingança. Jacó, quando os filhos voltam, eles mataram todos os homens, todos os homens. Levaram todas as mulheres escravas, junto com os rebanhos. Uma vingança absurda. Gente inocente morreu. O Jacó, em vez de ser firme, ele só tem uma preocupação. Vocês não deviam ter feito isso, filhos. Agora eu estou com um X nas minhas costas, as pessoas vão saber que vocês mataram e vão querer se vingar de mim. Eu estou correndo perigo. Que comportamento de Jacó. Em vez de ter chamado seus filhos, ter dado uma lição. Vocês usaram o valor da circuncisão, o valor sagrado para o povo hebreu, para uma vingança. Vocês mataram pessoas. Vocês não deveriam fazer isso nunca. Esse pai não está preocupado com a filha que foi violentada. E não está preocupado com filhos irresponsáveis que não levam Deus a sério. O que isso tem a ver comigo, com você? Quantas vezes nós somos egoístas e insensíveis? Quantas vezes a gente não se preocupa com os nossos filhos? Quantas vezes você é chamado numa reunião de escola, porque o seu filho aprontou alguma coisa lá, e você vai disciplinar o seu filho, não por causa do seu filho, você vai disciplinar o seu filho por causa da sua reputação, porque você ama mais a sua reputação do que o seu filho. Você bate, você espanca, você ofende, não porque você quer corrigi-lo, é porque você está preocupado com a sua reputação. Isso é coisa de gente egoísta, de gente insensível, que muitas vezes quando um filho apronta na escola, ele está chamando a atenção para uma demanda que está faltando, e às vezes essa demanda é cuidado, é atenção de pai e de mãe. A gente como Jacó dentro de casa, a gente que é insensível com a sua esposa, que não consegue entender seus dramas, que não consegue entender e compreender a sua situação de saúde. Gente egoísta que só pensa em si mesmo. Quantos de nós temos que lutar contra essas coisas, porque a nossa natureza pecaminosa é uma natureza que nos impele a pensar primeiro na gente, depois nos outros. E quando a gente casa e tem filhos, a nossa sensibilidade, ela aflora, a gente se sente muito mais frágil. Mas essa é a paternidade que a Bíblia deseja que a gente exerça, com altruísmo e com sensibilidade. Não essa do egoísmo e, acima de tudo, da insensibilidade. Nesse Dia dos Pais, eu fiquei muito tocado com uma situação que eu li essa semana. Eu li uma reportagem do Júnior, o irmão da Sandy, o filho do Chororó. E ele disse uma coisa que quebrou meu coração e me identifiquei com ele. Ele falou do pai dele, do Chororó. Ele disse que o Chororó só deu um beijo no seu pai durante toda a vida. No caixão. Porque o pai dele era frio demais, violento, estúpido, nunca beijou os filhos, e ele nunca beijou o pai. Quando o pai morreu, no caixão, ele deu um beijo. E quando o Chororó se transformou pai, ele quis mudar isso. E ele beijou a Sandy e o Júnior todos os dias. E o Júnior disse que aprendeu a ser um pai carinhoso com o Chororó, que não recebeu. E eu me identifiquei muito, porque
Meu pai morreu quando eu tinha 10 anos. O meu pai nunca me beijou e nunca beijou minhas 4 irmãs. Meu pai nunca disse eu te amo pra gente. Até a minha vida adulta, eu achei que meu pai não me amava. Eu sempre achei que meu pai tinha me rejeitado. Até a minha vida adulta. Porque nunca um beijo, nunca um eu te amo. Aí eu fui conhecer a história melhor do meu pai. Fui saber de um câncer que na década de 70 era muito raro e que o meu pai escondeu da minha família durante 6 anos. O meu pai nunca me disse eu te amo com palavras, mas o meu pai me disse eu te amo de muitas outras maneiras. Talvez você tenha um pai como o meu, como o pai do Chororó, que nunca verbalizou, mas ele pode ter dito eu te amo de um jeito diferente. Sabe, gente? A gente está vivendo numa época que é importante a gente medir afeto por palavras, e a gente precisa fazer isso. Mas o afeto se mede também por sacrifícios, que fala muito mais alto. Valorize o seu pai que nunca verbalmente disse eu te amo, mas que disse eu te amo acordando 40 anos seguidos, às 5 horas da manhã, para trabalhar pensando em você. Que nunca disse eu te amo verbalmente, mas disse eu te amo indo esperar você no ponto de ônibus por muitos anos para você chegar em casa protegido. Algum filho o pai já buscou em casa? Erga a mão, filhos. Isso é um eu te amo. Escondido. Cheio de sacrifício. Gente que acorda às 3 da manhã. Vai dormir à 1 da manhã esperando o filho chegar da faculdade. Talvez ele nunca tenha dito eu te amo com as palavras, mas ele disse com a ausência nas festas da escola do sábado, porque ele estava trabalhando para pagar os boletos. Eu sempre vou dizer isso e vou ensinar isso. Se você não recebeu afeto, você tem que quebrar esse ciclo, você precisa demonstrar afeto. Você não pode perpetuar uma desgraça. Mas a gente precisa entender as dores dos nossos pais, que muitas vezes a gente não pode nem imaginar o que eles sofreram. Meu pai saiu do estado da Bahia com 13 anos de idade, num pau de arara, veio para São Paulo sem nenhum familiar. O que o meu pai sofreu? Como é que ele vai aprender a dizer eu te amo, dar beijo, abraço? Quando nós entendemos as dores que os nossos pais sofreram, a gente consegue entender melhor como é que eles lidaram com isso. Mas, gente, tem pai que talvez nunca tenha te dado um beijo. Eu gostaria que eles dessem. Talvez eles nunca tenham falado eu te amo. Eu gostaria que eles falassem. Mas eles falam eu te amo e beijam de um outro jeito. Valorize o seu pai. Tente entender uma dor que eles sofreram, que às vezes a gente não sabe. Finalmente, quarto e último erro, a ausência de liderança pelo exemplo. Gênesis 37, 31 e 35. Então eles mataram um bode, mergulharam no sangue a túnica de José e a mandaram ao pai com este recado: achamos isto. Veja se é a túnica do teu filho. Olha que desprezo. Nem falaram, veja se é a túnica do nosso irmão. Veja se é a túnica do teu filho. E ele a reconheceu e disse: é a túnica do meu filho. Um animal selvagem o devorou. José foi despedaçado. E então José rasgou suas vestes, vestiu-se de pano de saco e chorou muitos dias por seu filho. Todos os seus filhos e filhas vieram consolá-lo, mas ele recusou ser consolado, dizendo: não. Chorando eu descerei à sepultura para junto do meu filho. E continuou a chorar por ele. Ah, gente, boa parte da vida o Jacó passou enganando e mentindo. Seus filhos viram isso. Os filhos souberam da história.
do pai Jacó, que enganou o seu irmão, o tio Esaú. Eles souberam da história do pai que enganou o avô Isaac. Eles souberam da história do pai que aprontou para o próprio sogro, enganando o sogro. O Jacó foi um homem que cometeu muitos equívocos. E essas falhas de caráter influenciaram seus filhos. De onde vocês acham que veio essa ideia de se livrar de José de um jeito que eles não vão ser descobertos? De onde vocês acham que vem essa história de pegar José, colocar sangue de um bode na sua túnica e mandar para ele? Meu filho sempre fala assim com o Matias, né? Fala para mim, eu aprendi. Pai, macaco vê, macaco faz. Macaco vê, macaco faz. O Matias observa alguma coisa que você faz, que o vô Rolf, o pai da Karen, faz, e ele imita aqui em casa. Macaco vê, macaco faz. Está aqui. Viram o Jacó aprontando, eles aprenderam a mentir. Com quem que vocês acham que o Rúben aprendeu a ser desleal? Judá, Jacó. Não pôde liderar pelo exemplo. Jacó foi um verdadeiro 171 gospel. Seus filhos aprenderam. Sabe, gente, os nossos filhos, eles, mais do que nos ouvir, eles avaliam o que a gente faz. E muitos deles nos imitam. No que é bom e no que é ruim. Os filhos de Jacó aprenderam com ele a ser dissimulados. Vejam, eles sabem que é uma mentira, eles sabem que José está vivo, e eles vão consolar o pai. O pai rejeita o consolo. Sabe como é que eles se sentiram? O texto não diz, mas é fácil interpretar. Felizes com a dor do seu pai, porque o favorito é o José. Está vendo? Nem depois de morto, o José deixa de ser favorito, deixa ele sofrer. Ressentimento, mágoas, conflitos, por quê? A liderança pelo exemplo não aconteceu na vida de Jacó. Preste atenção e olhe para você como pai. Você que é solteiro, que pai que você vai ser? Vamos liderar pelo exemplo? Não, façam o que eu falo, mas não façam o que eu digo. Macaco vê, macaco faz. A gente precisa liderar pelo exemplo. Os nossos filhos estão aprendendo sobre honestidade com quem? Tem que ser dentro de casa, pessoal. Com a gente. Os nossos filhos estão aprendendo a amar Jesus com quem? Precisa ser com a gente. Os nossos filhos estão aprendendo a amar a igreja com quem? Precisa ser com a gente. Porque se a gente só chega atrasado no culto, nós estamos ensinando para os nossos filhos que pontualidade não é um valor no culto a Deus. Os nossos filhos estão aprendendo a contribuir financeiramente na igreja com quem? Se ele nunca me vê fazer nenhuma oferta para campanha de missões, nunca estou em nenhum movimento que a gente faz para ajudar uma pessoa que está passando necessidade. Com quem os nossos filhos estão aprendendo sobre generosidade? Precisa ser com a gente. Precisamos liderar pelo exemplo. Precisamos liderar pelo exemplo. O Jacó foi um péssimo pai. Omisso, covarde, passivo. E ele não conseguiu liderar pelo exemplo. Suas atitudes negativas contribuíram para essa família ser disfuncional. Temos sido um bom exemplo para os nossos filhos.
Quando eu fui ordenado pastor, eu tinha 29 anos, aí eu fui pastorear uma igreja na zona leste de São Paulo, perto de uma favela, buraco quente. 2 meses pastoreando, explodiu uma crise na igreja, porque um diácono estava devendo dinheiro para 2 outros diáconos, e os diáconos queriam bater nele, expulsá-lo, e aí isso caiu no meu colo. E eu falei, Senhor, em nome de Jesus, estou começando agora. Quem sou eu, Senhor? A gente contornou a crise pela graça de Deus. Mas um dia eu fui fazer o aconselhamento conjugal da filha desse diácono que ia se casar. E ela disse assim, pastor, eu não quero entrar com meu pai no dia do meu casamento. Eu quero que o senhor entre no lugar dele. Porque o meu pai me deixou uma herança de vergonha e negatividade nesta igreja. Nunca esqueci aquilo. Uma atitude negativa, causando constrangimento e vergonha. A esse ponto. A gente precisa liderar pelo exemplo. Como é que eu termino, meus irmãos, essa palavra? Pastor, mas Dia dos Pais, que palavra. Eu sei, na semana também eu fui muito golpeado pelo Espírito Santo de Deus. Mas Deus o chamou aqui e o trouxe aqui nesta manhã para você ouvir que uma paternidade desastrosa pode ser exercida por nós se a gente cometer esses erros. E se a gente não pedir graça, força e sabedoria para Deus. Quem é pai no século 21, meu Deus, quantos desafios nós temos. Por isso a gente precisa orar pelos nossos pais. E é isso que eu quero fazer. Orar por mim e por vocês. E o que é melhor na oração no Dia dos Pais, se não receber a oração de um filho, né? Eu vou pedir para todos os pais ficarem em pé comigo aqui, porque eu vou pedir para uma filha orar por todos nós. Giovana Bavoso, vem cá orar por nós. Para que Deus tenha misericórdia e graça. Nós temos muitos pais maravilhosos, graças a Deus. E não somos perfeitos, mas se você viu alguma imperfeição sua, peça ajuda a Deus, para que Ele te ajude, te capacite a melhorar. Vamos orar? Senhor Deus nosso Pai, obrigada por mais um dia de vida. Pai, obrigada porque o Senhor nos trouxe aqui em segurança para ouvir mais uma vez a Tua palavra, Pai, para honrar e glorificar o Teu nome. Senhor Jesus, agora queremos colocar, Pai, a vida de cada pai aqui em Tuas mãos, Senhor Jesus, que o Senhor possa continuar ensinando ele, Senhor Jesus, a melhor forma de nos educar aqui nessa terra, Pai. Que o Senhor possa continuar estando com eles, Senhor Jesus, para que eles saibam que nós, filhos, também estamos com eles, Senhor Jesus. Obrigada por todos os pais aqui da igreja, Senhor Jesus. Agradeço pelo meu pai. Que o Senhor continue sempre abençoando, Senhor Jesus, e tendo eles em Tuas mãos, Senhor Jesus. Obrigada por tudo que o Senhor tem feito em nossas vidas. É assim que nós te pedimos e te agradecemos, Senhor Jesus. Em nome de Jesus, amém.